Muito bem, vamos entrar agora no livro propriamente dito da Plenitude, de Joana de Ângeles, Terapia Desobsessiva. No estudo dos sofrimentos humanos, destaca-se um capítulo que, pelas suas graves injunções, merece estudo à parte. A chaga moral do espírito, a obsessão, tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente uma virose de contágio célere em face das circunstâncias que exige, como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõe como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Na Antiguidade Oriental, como depois durante a Idade Média, apresentava-se com características epidêmicas e varria os povos, dava-lhes uma trégua e retornava ininterruptamente. Confundida com a loucura nos seus diversos aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. Sutil, em certas ocasiões, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis aqueles que lhe tombam nas urdiduras. A humanidade tem-na sofrido considerando-a em diversas épocas como castigo divino e usado métodos de combate não menos cruéis por desconhecimento da sua gênese. Portanto, pela impossibilidade de enfrentá-la, de amenizá-la com recursos hábeis e eficazes. Infelizmente, as pessoas levam só para o lado físico, psíquico, emocional, e, na verdade, a causa, inúmeras das vezes, na maioria das vezes, é um processo espiritual, eliminando, tirando de lado todo e qualquer problema congênito ou má formação genética, não é? Trata-se da alienação mental por obsessão, isto é, pela ingerência da presença psíquica de um desencarnado num encarnado. Isso é um contexto da doutrina espírita, que a medicina hoje em dia já está abrindo a possibilidade de compreender-se este diagnóstico. A obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física, produzindo patologias complexas quão danosas. Allan Kardec estudou-a com proficiência, sendo o primeiro investigador a penetrar-lhe as causas, dessecá-las, e apresentou as terapias compatíveis capazes de amenizá-la ou erradicá-la completamente. Isto nós vamos ter de maneira excepcional em dois livros que todos nós deveríamos ter sem questão de dúvida, para o bom entendimento dessa patologia, desta doença, não é? Antes de Kardec, nós vamos encontrar Jesus. Diversas vezes enfrentou e atendeu obsessos e obsessores, socorrendo-os com o seu inefável amor e libertando-os uns dos outros mediante a força restauradora de que se faz possuidor. Jesus é um caso à parte, mas
não podemos considerar, deixar de considerar os seus exemplos, né? Os seus diálogos com esses enfermos são profundos, apresentando a psicopatologia admirável, apresentando a psicopatologia admirável capítulo que permanece obscuro nas áreas das doutrinas especializadas. O Espiritismo, porém, por lidar com fatores causais, analisa o problema e o elucida, propondo corretos métodos para atender os que se encontram envolvidos, ao tempo que fornece terapias preventivas que impedem a instalação da mazela. A obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época da pugna. Egoístas e refletidos, não mediram as consequências dos seus atos venais, passando a vincular-se um ao outro por meio das algemas do ódio, do desforço, que os tornam cada vez mais infelizes. Isso é um processo que, no estudo da doutrina espírita, nós vamos ver muito a miúde. Quantas e quantas foram as vezes que nós tivemos a oportunidade de presenciar presenciar a presença da entidade maligna sobre o obsidiado, não é? Egoístas e irrefletidos não mediram as consequências dos seus atos venais. Arrastam-se desse modo por séculos de sofrimentos excruciantes, passando de vítimas a algozes, e reciprocamente, até que o amor lhes acenda a luz da esperança nas sombras onde se detém e o perdão os torne verdadeiros irmãos na senda evolutiva. Quando há essa metamorfose, quando ocorre essa mudança interior de padrão vibratório, ocorre o processo desobsessivo. Só vai estar permanecendo o processo obsessivo enquanto houver a permuta das energias negativas. O amor é, assim, o primeiro medicamento para a terapia anti-obsessiva. O amor abre as portas da esperança e esclarece quanto às sagradas finalidades da vida, proporcionando o perdão que suaviza as dores produzidas pela ulceração do ódio, enquanto persistam o ressentimento e a malquerença, a desconfiança e o rancor, a obsessão permanece como ácido queimando as delicadas engrenagens da casa mental e produzindo as alienações tormentosas. Enquanto não houver uma mudança de comportamento moral, não existe a desvinculação do obsessor com o obsidiado. Enquanto persistam o ressentimento, a malquerença, a desconfiança, o rancor, a obsessão permanece. Enquanto permanecerem esses padrões energéticos, vibratórios, a obsessão estará presente. Isto nada mais é do que um processo
de energia negativa ocorrendo a simbiose. A simbiose. A mediunidade, por outro lado, é a grande oportunidade que faculta a identificação e a cura das obsessões, porque é através dos seus delicados mecanismos que elas se manifestam, e por eles mesmos que se podem atender aos agentes indigitados. A mediunidade. A mediunidade nós já citamos inúmeras vezes e não vamos cansar de repetir, porque é importante que a gente crave e grave, né? A nossa aura, como o André Luiz nos disse no seu maravilhoso livro Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, ele fala que a aura nada mais é do que aquela plataforma onipresente nos processos medianímicos, aonde a presença, a comunicação das entidades benfazejas e as entidades mesquinhas, sintonizando-se no padrão vibratório de médium e de espírito. Voltamos.